infelizmente, não é um grande momento. Mas vamos lá, pra vocês. Grande momento! Linha Geek na área. E aí, galera, tudo beleza? Vamos lá, ó. James Gunn deu uma entrevista, foi questionado sobre a mensagem de Jor-El. A maior polêmica, sem sombra de dúvidas, deste filme do Superman. A gente trouxe um vídeo muito especial, apontando esse erro grave, desenvolvendo, criando teorias. E pelas palavras de James Gunn, parece que ele confirma a mudança, tá? Ele confirma, assim, não é uma coisa muito clara, porque o James Gunn, ele também é muito palavrinha, além de ser Robert. Ele é Robert, ele gosta de aparecer. O James Gunn, a gente já percebeu, ele gosta, sabe, do holofote em cima. Ele tá vivendo esse momento importante, trouxe um bom filme pra gente do Superman, mas ele gosta, sabe, das pessoas procurando ele gosta. E aí ele dá uma declaração, que a gente fez uma interpretação, que tudo indica que a mensagem do Jor-El, ela não foi alterada. E a partir disso, nós fizemos um levantamento sobre várias histórias de quadrinhos onde o Jor-El, ele segue por um lado completamente diferente da essência que conhecemos do Jor-El e de Kal-El. A pauta é muito boa, tá? E eu convido vocês a participarem comentando aqui que hoje vai render. Eu já vou logo avisando o seguinte, se isso aqui confirmar do James Gunn, pra mim é lacrate. Pra mim é lacrate porque você tá... Por que você tiraria a figura messiânica do Superman? Eu não consigo entender nenhum motivo. Ah, mas é uma solução criativa. Mas pra quê? Pra que isso aí? Ah, porque no filme você coloca as pessoas em dúvida do Superman. Todo mundo sempre teve dúvida do Superman, certo? Isso aí é uma coisa que os quadrinhos abordam bastante. Agora, por que você vai colocar aquela mensagem dos pais do Superman? Então eu atribuo como lacrate. Aqui a gente não, né? Vamos entender o que o James Gunn tá falando e aí a gente prossegue. Mas pra mim, se não mudar e a origem for... Porque assim, cara, qual o motivo de mudar? Não tem nenhum motivo de você fazer essa mudança na origem do personagem. E a gente sabe quem gosta e qual é a corrente de pensamento que gosta de mudar a origem das coisas. Então, mas vamos lá ver o que o James Gunn tá falando. Assim, galera, a gente teve inúmeras leituras, por exemplo, do Batman no cinema, do Homem-Aranha. E quando você mexe em pontos principais como essência, isso interfere diretamente na estrutura do herói. Qual foi o principal problema do Homem-Aranha do Andrew Garfield? É a mesma coisa aqui. O fato do Homem-Aranha do Andrew Garfield ter sido um escolhido e não ser obra do acaso, você muda completamente a origem do personagem. Aqui acontece a mesma coisa. Isso é muito perigoso. Muito perigoso. Existem formas de você ainda fazer com que fique bom, que eu e o André também vamos trazer isso, mas é perigoso e eu concordo com o André. Se o James Gunn perpetuar, confirmar esta mudança, eu coloco aqui o primeiro ponto de lacrate e grave no filme do Superman. Tá? Aí você tem uma diferença, né? Desse Homem-Aranha do Andrew Garfield, porque você vê que não tem nada possivelmente ideológico nessa mudança do Andrew Garfield. É isso, é verdade. Você tem ali uma história que o Superman é escolhido, pronto. O Homem-Aranha, pronto. Agora, o do Superman, você mexe num negócio muito, muito grande. Então eu também já considero uma lacrada fortíssima, que pode ser responsável pela bilheteria do Superman. Pode ser. Se essa bilheteria não for muito boa, pode ser atribuído a isso e o imigrante e tudo mais. É isso. Que aí você entra em todas as pautas. Considerando tendo uma lacrada, porque o James Gunn, ele foi esperto em não deixar
nada óbvio. Ele deixa interpretativo. Mas sendo taxativo a respeito dessa cena, aí fica muito mais tranquilo atribuir outra lacrate. E aí virão alguns falando, mas aí eu sempre soube. Ou então assim, olha só a cara deles. Isso. Ficaram Agora, passando pano pro James Gunn. Gunn. Aqui, ó. Agora que vocês notaram? Mas assim, a gente sempre teve e esperava a conclusão da lacrate, quando ela é interpretativa, porque o roteiro não deu essa impressão, certo? Ele não deu isso. O roteiro, claramente, a gente rendeu muito, isso aqui vai render. Que a gente tava esperando isso ser resolvido, que poderia ser o Brainiac, que poderia ter sido o Zod. O senhor Mxyzptlk. Tipo, mó galera poderia ser um negócio que poderia ser desfeito, mas até aqui parece que vai ser assim mesmo. Bom, então vamos lá, vamos desenvolver sobre isso e a gente vai falar um pouco mais sobre esse tema, sobre esta pauta no Esquadrão Nerdola hoje às 18 horas, tá? E eu te espero lá. Faz assim, ó, se você é novo, seja bem-vindo, se inscreve no canal, dê seu like. Triplo C, curte, comenta, compartilha. Aproveita, galera, dá uma hypada. Se você não hypou nenhum vídeo hoje, hype este vídeo da Linhagem Geek, tá bom? Outra coisa, vem pra linhagem que mais incomoda no Brasil. Recadinho do nosso patrocinador aqui, Renda Máxima, que foi nomeado para um dos principais prêmios internacionais de investimentos, que é o Investment Excellence Awards 2025, em Londres. É uma premiação que reconhece consultorias financeiras que fazem a diferença na vida dos seus clientes com independência, excelência e resultado real. Você já se imaginou ter as mesmas estratégias usadas por milionários, clientes de alta renda, para organizar a sua vida financeira e investir com segurança? Foi isso que levou o Renda Máxima a conquistar o reconhecimento fora do Brasil. E é isso que você encontra no programa Checkup 1.0, um método direto, prático e transformador, criado pelo nosso parceiro Diego Guimarães, que esteve aqui no estúdio da Linhagem Geek, apresentou o projeto do Renda Máxima pra gente e a gente viu muito sentido. Eu tenho certeza que pode ajudar você neste momento. E para quem que é o check-up financeiro? É para quem quer tomar decisões inteligentes com o próprio dinheiro, conquistar liberdade financeira e sair da dependência de bancos. É ideal para profissionais liberais, para autônomos, para famílias, para investidores que buscam clareza, autonomia e crescimento sustentável. Se você quer segurança, estratégia e liberdade, você vai clicar no link aqui na descrição, no primeiro comentário fixado. Saiba mais, conheça, faça parte do Renda Máxima. Vamos lá, galera, vamos lá. O filme de Superman estreou no dia 10 de julho. Claro, os fãs do herói, fãs da cultura pop, fãs do cinema geral estão com olhares atentos na repercussão do longa. Se por um lado o filme agradou a maioria das pessoas, por outro, um ponto importante de produção e de roteiro incomodou muita gente. Todos sabem a origem do Superman e suas referências a Jesus Cristo, Salvador do mundo. Kal-El, ou Superman, é mandado para a Terra não apenas para se salvar da destruição de seu planeta, mas para ser um símbolo de paz, esperança e, sobretudo, salvar e proteger a humanidade. Seu pai biológico, Jor-El, deixa claro que os seres humanos, mesmo falhos, têm uma capacidade ao bem e ao amor, e caberá a ele ser uma espécie de salvador. Diferente das produções cinematográficas anteriores do herói, a desse ano resolveu ir por um caminho diferente. Não, o Superman não vai virar o Capitão Pátria. A gente espera, né? Mas James Gunn tomou uma decisão infeliz ao mudar a mensagem que Jor-El deixa para o seu filho. Nesse novo filme, a mensagem completa deixa claro que o pai kryptoniano do Superman quer que ele seja uma espécie de tirano sobre a raça humana. É claro, o DCU apenas começou e vem por aí um universo de 10 anos. Tudo pode acontecer, as coisas podem ser mudadas. Nada impede de James Gunn fazer um retcon através de um outro filme ou outro personagem. Mas para a tristeza de muitos, o diretor defendeu essa mudança. Vamos aqui só um ponto, antes, um pequeno João Kleber, antes da aspas do James Gunn. Eu lembro de muita gente na internet, na época do Andrew Garfield, fazendo um escândalo por conta da mudança. Que o Peter Parker tava muito descolado. Andando de skate. Descoladíssimo. Sedutor, pegador. E aí tem a origem.
Se eu não me engano, a origem é explicada no segundo, né? É no Electro. Será que essas mesmas pessoas, elas estão indignadas com essa mudança do Superman? Ou alguma coisa mudou nesse meio tempo? Então, isso também é legal de observar. E agora, vamos ver se o James Gunn também não vai estar rendendo o bloco aqui. Mas, vamos lá. Vamos para aspas do James Gunn. Aspas pro James Robert Gunn. Sou um grande fã do Superman, então antes de tudo, tive que confiar em mim mesmo para honrar as partes dele que precisávamos manter. E também me permitir fazer mudanças onde elas pudessem funcionar e não fossem contrárias à integridade do personagem. Então isso simplesmente foi uma forma de lidar com a possibilidade de mudar parte da história dele de uma forma que fosse interessante para o universo DC, mas que não atingisse a sua identidade. Isso já foi explorado nos quadrinhos antes. Então vamos lá, olha só. Em relação à integridade do personagem, isso pra mim ficou bem claro e pra mim ficou bem feito, tá? Isso ficou bem feito. Agora, quando você elimina o vínculo com o pai biológico como o grande mentor do Superman, você quebra o cânone messiânico do Superman, tá? E aí você rebaixa o Superman para uma moral humana. Perfeito. Esse é o grande ponto, tá? Você eliminando esse caráter da relação do Superman com o Jor-El, você valida atitudes, decisões ruins do Superman, porque aí ele fica com referência humana. Perfeito. Esse é o grande problema dessa descaracterização. Que quando você rompe com o seu pai celestial, você fica mundano. Exatamente. Essa é a mensagem. E aí a gente pode até entender dessa forma, por exemplo, no final, quando ele tá conversando ali com o Lex Luthor, que ele fala, eu sou humano, eu erro, às vezes eu levanto, não sei o que fazer. Você coloca muita condição humana no Superman e elimina o caráter poderoso, Deus do Superman. Isso aí abre margem pra você fazer o Superman humano. E a parte do Injustice, né, que era o que o Snyder tava querendo fazer, você abre... O James Gunn não vai fazer isso, mas você abre espaço, porque se ele é humano e se sente como humano, então ele vai fazer o que os humanos fazem. Essa é a diferença do Superman da mensagem do Jor-El. Mas aí também tem outra coisa, né? Porque provavelmente o lacrador, ele vai adorar essa... E aí a gente vai agora de militância pra militância, pensando na cabeça do militante. Tem um pequeno erro aí na Lacrata e tá feliz com isso, porque se o Superman é o que ele é por conta da família americana, da fazenda dele, aí vai contra o que vocês estão comemorando. Exato. Porque aí a origem do Superman ser daquele jeito vem da família humana. A família humana, o quê? Os fazendeiros americanos do Kansas. Então, eles são os responsáveis por dar os valores, estes valores que o Superman defende como humano. Então, não existe algo messiânico. Foi criação americana. Exato. E isso daí é um ponto que, se for bem construído e explicado, que é o que a gente conversou muito, pode ser que não mude em nada. Entre aspas. Porque o Superman não mudou nada, né? Aí é outra questão, porque assim... Ele vai continuar honrando pai e mãe. Sim. Só que o pai e mãe é humano. Sim, a origem do Superman... A origem não, a personalidade e as características do Superman, elas não mudaram. Não mudaram. O que mudou foi a mensagem dos pais. Exato. Entendeu? Mas o Superman continua sendo o Superman. Exato. Assim, é bem complexo. Eu não sei por que isso. Honestamente, tá? Porque você rompe com o caráter messiânico. Você rompe com os pais fundadores, né? Com os pais fundadores. Mas você pode manter a mesma personalidade, só que oriunda dos ensinamentos terráqueos. Simples assim. Pode ser que lá na frente, no decorrer dos filmes, no decorrer da saga,
não haja nenhum tipo de interferência nisso. Mas a gente percebeu que o grande plot que constrói, que buga a cabeça do Superman é justamente essa. E a gente tem a Supergirl, que é uma kryptoniana, inserida nesse contexto. O James Gunn vai trazer mais sobre Krypton durante esse projeto de 10 anos. Aí a gente vem quando o James Gunn fala, isso já foi explorado em quadrinhos antes. Então a gente separou vários momentos em que esse cânone foi quebrado, tá? Ó, os fãs esperam que em algum momento dos próximos 10 anos isso seja corrigido. Algumas histórias podem servir de inspiração, tá? Para essa versão tirânica do Jor-El, tá? Primeira, é a saga The Oz Effect, publicada em setembro de 2017. Atenção pra data. A data é importante. A data é muito importante, tá? Porque quem acompanha a linhagem geek aqui, ó, sabe que a Lacrate, nos quadrinhos, ela começou ali por volta de 2010, tá? 2010 começou todas enfiar a Lacrate nos quadrinhos e depois reverberar pros cinemas, pra ter a justificativa clássica, né? Tem na HQ, né? Que é a mesma justificativa que a Marvel usou pra trazer a Xalabal. É a mesma. A Xalabal tem uma história entre milhares do Surfista Prateado. Milhares do Norrin Red. Mas trouxe a Xalabal com a justificativa que tem na HQ. E o James Gunn pode estar fazendo a mesma coisa. Sim. Vamos falar dessa história aqui, tá? Ela foi escrita por Dan Jurgens, com arte de Viktor Bogdanovich. Parece ser dois russos aqui, tá? Nessa história, Jor-El ressurge misteriosamente sob a identidade do Sr. Oz e passa a agir nos bastidores, manipulando eventos na Terra, chegando à conclusão de que a humanidade é corrupta demais para ser salva. Ele tenta convencer Clark a abandonar o planeta e desistir dos humanos, algo que coloca pai e filho em rota de colisão ideológica. Olha o perigo disso aqui, galera. O James Gunn pode colocar o Jor-El como o principal vilão do projeto de 10 anos. Já pensou, velho? Isso aqui é perigosíssimo, tá? Perigosíssimo. Darkseid. Não, vamos colocar o Jor-El. Já pai pensou? E filho. Já pensou? Isso simbolicamente, né? Muito forte. Simbolicamente é muito forte. Simbolismo simbólico factual, hein? É muito forte, extremamente perigoso, tá? Outro, além dessa saga, há outras abordagens mais sombrias do personagem. Em Superman Birthright, 2003-2004, uma história Elseworld de Mark Waid e Lenion Francis, embora Jor-El não seja retratado como tirânico, ele aparece como alguém mais pragmático e emocionalmente distante, preocupado com a sobrevivência da linhagem kryptoniana mais do que qualquer missão moral. 2003-2004. Outra aqui, 1987, escrita por John Barney. É a arte de Mike Mignola. O cientista aparece enfrentando um regime autoritário em Krypton e tomando decisões polêmicas sobre eugenia e controle populacional. Elementos que revelam um traço mais rígido de sua personalidade. E o nome dessa HQ é Canonical World of Krypton, de 87, né? Tem algumas histórias realmente, mas... Não, né? Não tem que mexer nessa origem do Superman. Gostaria que tivesse um desmembramento novelesco nessa parte de Krypton. Pelo que o James Gunn falou, a gente não sabe. Existe a possibilidade de mudar? Existe a possibilidade de ele estar enganando? Existe, mas agora eu acho mais baixa. Porém, tem uma outra coisa, né? Ele já andou arrumando algumas coisas por conta da internet. Se a bilheteria desse filme não for boa e não chegar no que o estúdio gostaria, se não chegasse aos 700 milhões, que o James Gunn falou que tava bom, que eu acho que mais ou menos, talvez haja uma pressão pra mudar isso aqui. Ou o próprio James Gunn, vou mudar isso aqui, que, cara,
sinceramente, eu acho que isso aqui ficou... Essa declaração dele de querer mudar isso aqui, agora, novamente, a gente esperava alguma possibilidade. Seria uma ótima forma, como a gente deu exemplo aqui, até no Esquadrão Nerdola, de ser um movimento de investigação do próprio Mr. T ou até do Batman integrar nessa pra ver a origem do Superman e aí você ter... Mas realmente, se for isso aqui, aí cai, hein? É muito perigoso isso, galera. Porque assim, se você tá mexendo se o James Gunn tá mexendo aí na origem do Superman, por que ele não vai mexer na origem dos outros também? O que ele não vai mexer na origem do Batman? Dos Lanternas. Do Flash, da Mulher Maravilha, do Aquaman. Ele pode mexer em tudo isso aí. O que esperar em Temícera? Então. Que é uma ilha só com mulheres, hein? Já sei até qual que é o nome da rainha, Simone. Assim, é isso aí. Tem outra leitura mais agressiva de Jor-El. Pode ser encontrada no arco Dark Knights of Steel, também Elseworld. Publicado em 2021-2023. Atenção pra data, tá? Era Lacrate. Escrito por Tom Taylor, com arte de Yasmin Putri. Nessa versão alternativa ambientada em um universo de fantasia medieval, Jor-El sobrevive à destruição de Krypton e se torna um rei na Terra, governando com mão firme ao lado de Lara. Embora suas intenções sejam de proteger a sua família, a narrativa o retrata como um homem disposto a usar o seu poder para subjugar ameaças humanas, o que levanta questionamentos sobre tirania e domínio. Tá mais pra aqui, né? A fala deles é mais essa aqui do que qualquer outra coisa. Mas que inspiração, hein, James Gunn? Vamos lá. Podemos buscar aqui paralelos com histórias mais obscuras e simbólicas. No conto For the Man Who Has Everything, publicado originalmente em Superman Anual 1985, escrito por Alan Moore, Clark é aprisionado por uma planta alienígena chamada Orquídea Negra e mergulhado em um sonho onde vive uma vida ideal em Krypton. Embora Jor-El nesse cenário seja um homem comum, a ambientação onírica revela como o legado de seu pai e de sua cultura kryptoniana pesa sobre Clark, influenciando seus valores, suas angústias e até seus pesadelos. Agora que eu li esse trecho aqui, você lembra que o filme ia se chamar Superman o Legado? Sim. E aí, quando você traz a corrupção, o corrompimento, a quebra da relação pai e filho biológico, muda o legado. Sim. Então, talvez o motivo de James Gunn ter extraído o nome Legado foi por causa dessa decisão, porque não faria sentido nenhum. Então, muito confuso isso aqui, hein? Muito confuso. Eu acho que ele vai explicar mais vezes isso. Mais pessoas vão perguntar isso pro James Gunn. E aí, se for comprovado que realmente ele mudou isso aqui, aí a gente vai precisar ficar mais atento com esse universo do James Gunn. Não precisava. Não precisava. Sabe por quê? Porque o Superman, ele sempre teve os seus desafios, ele sempre teve os seus obstáculos, os seus problemas, mas ele nunca teve nenhum conflito relacionado aos pais. Claro, você tem essas histórias, mas a base... Lógico. A base de essência nunca teve esse tipo de conflito, né? Na maior parte de estrutura. Aqui são histórias isoladas. São histórias isoladas. O relacionamento com o pai biológico e com o pai adotivo sempre foi muito bem construído isso. E isso sempre foi um grande alicerce do Superman. Sempre foi. Quando você rompe com isso, você rompe com muitos princípios do Superman. E você causa muitas dúvidas na origem, na criação. Provavelmente num filme 2 ele vai tentar buscar respostas. E você pode sim trazer o Jor-El como um grande vilão, talvez. Em algum momento. Pra finalizar aqui, galera, a somatória dessas histórias abre espaço pra teorias de que James Gunn pode estar se inspirando nessas histórias
alternativas e mais ambíguas do personagem. A postura tirânica de Jor-El não pode ser definitiva, podendo revelar-se parte de uma manipulação, de uma versão corrompida de sua mensagem ou de um holograma adulterado. A construção do novo universo cinematográfico permite esse tipo de virada. E caso o plano de 10 anos siga adiante, nada impede que surja uma revelação maior, corrigindo ou explicando melhor essa mudança inicial, que é o que a gente torce que aconteça. Seria genial se o James Gunn deixasse, a gente tava contando com isso, né? Deixar essa pulga e depois você resolvesse no meio da novela cinematográfica. Vamos aguardar. O James Gunn já mudou algumas coisas por conta de críticas, isso ele já fez. Agora aqui, do jeito que ele falou, se for realmente isso, foi uma decisão dele. Uma decisão dele, enfim, vamos aguardar. Mas a partir do momento que mexe na origem, é complicado. Parabéns a todos que acertaram desde o começo, tudo isso. Até agora não tá claro. Não tá claro. E pra aqueles que ficam falando que a gente estava torcendo pro Superman ir melhor que o Quarteto Fantástico, eu continuo torcendo. E eu sempre tive lado. Aqui é uma história nova da DC. A Marvel, vamos ver se esse filme do Quarteto Fantástico é bom. Mas o pré-filme, a gente já viu milhões de vezes. Eu ainda continuo com uma pequena sensação de que isso daí é um bait gigantesco, tá? Então, tomara pra que dar seja. aquela quebrada, aquela... Sabe? Eu ainda tenho. Porque, sei lá, o James Gunn, se a gente for olhar, as palavras que ele usa não são palavras definitivas. Resposta definitiva. Não são respostas definitivas. Ele usa aqui uma estratégia de oratória, de retórica, que não deixa claro. Mas pela interpretação aqui, uma interpretação de quem não vive dentro da cabeça de... Porque tem um monte de perfil que crava que era determinada coisa. Eu acho incrível isso. Não, Eu sabia que era isso. É a certeza... Eu sabia que era Israel ali em Borávia. É a certeza do Twitter, né? No Twitter todo mundo tem certeza, mas ninguém sai de lá. Mas por enquanto é perigoso, tá? Perigoso. Mas graças a Deus, a gente vai acompanhar isso até o final. O próximo filme do James Gunn pode dar uma noção maior disso tudo. Em Supergirl, né? Exato. O Supergirl você tem a prima do Kal-El, que com certeza o James Gunn vai precisar desenvolver a origem dela. Porque ela nunca teve origem no cinema, eu tô falando decente, tá? Nunca teve origem no cinema e... não é conhecida pelo grande público. O público conhece, mas não sabe a história. Então o James Gunn vai aprofundar a origem dela. A gente pode ter um panorama, porque vai ter flashback em Krypton. Ela viveu em Krypton. Então, podemos ter uma diquinha de como ele vai seguir nesse filme. Eu fiquei ansioso pra esse filme. Isso daí eleva o hype pro filme da Supergirl, né? Então, eu quero assistir o filme da Supergirl, hein? Aí depois a galera vai começar a reclamar que a gente tá esquentando o hype de Supergirl, né? Que assim, a gente precisa que isso seja resolvido. Nós contra eles. Exato. Coloca nos comentários aí, galera, o que vocês acharam dessa declaração do James Gunn. Se vocês já leram alguma outra história do Jor-El tirânico que não esteja aqui, também coloca nos comentários. Obrigado a todos que chegaram até aqui. Deem um triplo C, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo.